noite, pessoal. Ouvem bem aí do fundo? Tranquilo? Que bom. Eu tenho 25 minutos para falar de um assunto que faz tempo que acompanha a nossa vida. Então, eu fiz a síntese da síntese, não é? Mas trouxe para vocês como se fosse o meu diário de viagem. Eu tenho observado algumas coisas que têm acontecido no Brasil, à luz mesmo da filosofia, da sociologia, e algumas inquietações muito graves, justamente com o momento que nós estamos vivendo aqui, o momento político, o momento econômico, não é? O momento filosófico, por que não? Então, o que é que eu trouxe para vocês aqui? Uma grande síntese de alguns elementos que eu estou vendo por aí, que eu trouxe para conversar com vocês, tá certo? Está em construção, porque as coisas estão acontecendo de uma maneira muito abrupta. Todo dia no Brasil tem um fato novo, tem um escândalo novo, tem uma desconstrução nova. E é isso que eu quero comentar com vocês, tá bem? Talvez quebrar algumas ideias que estão vigorando na sociedade e que me deixam um pouco perplexo e atônito quando eu me pergunto, mas espera aí, é assim mesmo? Por que nós estamos pensando isso? É por isso que, primeiro, eu achei o tema desse seminário maravilhoso, não é? Razões, paixões, utopias, democracia em questão. Não poderia ser melhor a gente fazer essa grande junção das nossas utopias e paixões com a necessária reflexão racional. Tá bem? Então, foi muito oportuno, foi muito feliz esse título, por isso que eu resolvi fazer aquilo que chamei de anatomia de um golpe. Por quê? Porque eu estou partindo dessa hipótese já. Espero que se configure como uma tese. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje é um golpe, não há dúvida. Não é uma transição pacífica, não é embasada em fatos legais, há toda uma argumentação que pretende legalizar isto, mas ela não resiste a uma análise. É este o princípio que eu quero trabalhar com vocês aqui. Se fosse possível, eu pediria um pouco de água, se alguém da assistência pudesse trazer, tá bem? Agradeceria muito. Por favor. Como é seu nome, amigo? Fernando. Eu quero mostrar algo para vocês, bastante curioso. Esse é um quadro do René Magritte, 1929. Aliás, por uma feliz ou infeliz coincidência, 1929 é uma época da, talvez, a primeira grande crise econômica de padrão mundial, não é? Que acontece a partir dos Estados Unidos, chamado do crack da Bolsa de Valores, ou crash. E, a partir dali, nós tivemos já um primeiro momento universal de problemas econômicos estendidos, de globalização, não mais apenas da economia, mas do resultado nefasto de um modelo socioeconômico determinado, e que vigora até hoje. O Magritte fez algo dentro de uma escola surrealista, era um grande representante belga, e apresentou esse quadro em 1929. Esse quadro diz, isto não é um cachimbo. O nome desse quadro, propositadamente, é A Traição das Imagens. Quando, no começo do século XX, 1929, o Magritte traz isso à tona, isso causou um verdadeiro escândalo, porque é uma heresia alguém chegar numa exposição de pintura e escrever sobre ela. Começa por aí. Mas é proposital. Mas o que queria dizer o Magritte? Ele queria dizer que aquilo que a gente acha que é real, não é real. É uma representação do real. Então, vai uma longa distância que merece uma reflexão sobre aquilo que nós pensamos que alguém mostra que é real e aquilo que, na verdade, se mostra como real a partir dos dados coletados da realidade. Nós estamos vivendo esse conflito no Brasil até hoje. Uma rápida pausa. Eu estou falando muito rápido. Qualquer coisa, vocês me parem, porque costume de nordestino é desembestar um pouquinho, tá bem? Aí vocês me segurem um pouco, não tem problema. Eu estou tentando compatibilizar o assunto com o tempo, tá bom? Então, eu parti disso por quê? Porque nós estamos vivendo hoje, no Brasil e no mundo, essa dicotomia, esse contrassenso de achar que aquela imagem
que aquele texto, aquele discurso é real, e quando você compara aquilo com os dados da realidade, você não encontra a realidade ali. Por isso, achei muito feliz o Magritte com relação a esse quadro. E o segundo, muito recente, isso é deste ano, não é? Nós estamos falando de praticamente quase 100 anos de diferença, nos vem a Universidade de Oxford e coloca no seu departamento de dicionário, famosíssimo, não é? Clássico, da língua universal, e a Oxford tem um costume já clássico, tradicional, de sempre colocar a palavra do ano, ou o termo do ano que passou, para significar que aquela palavra teve um significado muito especial para a sociedade, para a coletividade. E para a Universidade de Oxford, para o dicionário, a palavra, eu coloquei entre aspas, porque, na verdade, é um termo, não é composto, a palavra é pós-verdade. Olha que interessante isso. Afirma-se, a partir daqui, que nós estamos vivendo um mundo de pós-verdade. Mas, muito obrigado. Mas o que é uma pós-verdade, então? Fernando, por favor. Não, volte, por favor. Desculpe. Está aqui. Substantivo que denota certas circunstâncias. Quais são essas circunstâncias? Aquelas que mostram que fatos objetivos, dados, eu vou chamar de dados positivos, em que pese eu tenho uma séria discordância com a filosofia positivista de Auguste Comte, não é? Que tem uma influência enorme no imaginário social brasileiro a partir da República, mas não posso descartar que o dado da realidade é algo que a gente precisa acrescentar na nossa representação da realidade. A pós-verdade não trata mais do dado da realidade, ele trata de moldar a cabeça das pessoas a partir do discurso, a partir daquilo que ficou muito bem implantado no discurso jurídico hoje, que se chama convicção. Boa, né? Eu gosto dessa. Eu gosto, mas não gosto, né? Está entendendo a coisa, né? Então, o que acontece? Isso posto a partir do Ministério Público Federal, a República de Curitiba, não é? E na República de Curitiba hoje, a convicção tem mais resultado do que o dado da realidade. Eu não tenho prova nenhuma, mas eu tenho convicção. Prenda. É isso que nós estamos vivendo. E vejam vocês, 100 anos depois do Magritte ter dito exatamente isso. Isso é uma denúncia, o quadro dele. Isto aqui, a pós-verdade, não deixa de ser uma denúncia. Tá certo? Quer dizer, estamos vivendo num momento em que se organiza a vida social, se pune, se prende um indivíduo pela convicção que aquela pessoa que está legalmente dotada do poder de prender tem. Mas ela não consegue trazer para o público a materialidade do fato que deveria levar aquela pessoa à prisão ou à liberdade. E o mais curioso disso é que esse discurso é seletivo, ele se presta para algumas pessoas, que nós sabemos quais são aquelas que estão no espectro ideológico à esquerda. Não é gratuito isso, tá bem? Então, eu começo trazendo esses dois elementos aqui, porque eu me lembrei, quando eu estava preparando esses slides, só um tempinho que eu vou abrir aqui, tá bom? Por favor. Essa semana, um desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Curitiba, comentou que Lula, eu não vou fazer proselitismo político aqui, está bem? Por hipótese alguma, estou fazendo análise de fatos. Lula tenderia a ser preso em segunda instância, porque hoje, para o juiz, é suficiente ter algumas convicções um pouco acima da dúvida. Eu não estou criando, o termo é dele. Um pouco acima da dúvida. Basta reunir alguns elementos que corroboram uma tese. Esta tese não precisa ter lastro no dado da realidade, mas, pela minha convicção de que esses elementos podem me levar a deduzir que prenda o sujeito.
Tá? Então, é nesse contexto que eu quero mostrar para vocês alguns mitos que estão sendo criados no Brasil. Por favor, Fernando. Eu vou correr um pouco, porque o tempo é curto, não é? E tem bastante coisa. Fernando, Marta, por favor, você me avisa quando tiver 20 minutos, porque aí eu baixo o trem de pouso para os 25. Pode ser? Por favor? Então, nós temos aqui uma proliferação de 5, 6 anos, não é? De matérias. Pode passar, por favor. Matérias da mídia hegemônica que trazem sempre a criminalização de certos movimentos sociais, principalmente movimentos políticos do espectro ideológico de esquerda, por favor. E aí a gente precisa trazer isso para uma contextualização. Por favor, Fernando. O Brasil, nos últimos tempos, o tema dessa minha fala é Brasil de 2002 a hoje, né? 2017. Então, qual é a contextualização disso? Como é que a gente pode medir o valor de um governo? Aristóteles dizia que o bom governo é aquele que faz o bem da população. Muito interessante. Mas e o que é o bem? Não é? Talvez a gente ache alguma via por aqui. Redução da desigualdade social. Quando nós temos uma adoção de políticas redistributivas ou distributivas, tá? Isso provocando uma elevação do salário mínimo, isso provocando a ascensão de grupos sociais marginalizados, é um dado da realidade, dentro dessa lógica que eu estou usando com vocês, que, no Brasil, ultimamente, nos últimos 15 anos, nós tivemos isto. Tá certo? É verdade. É um dado positivo. Tá bom? Isto aconteceu. Nós tivemos aumento dos empregos formais. Tivemos várias coisas. Eu considerei aqui apenas aquelas que foram relevantes para este momento. Por favor, Fernando. O Brasil passou a ser um protagonista nas relações internacionais, é inegável, não é? Fez parte, por exemplo, da discussão da questão energética com o Irã. O Brasil esteve presente na África, praticamente a África inteira, não é? Nos países africanos, esteve presente na Ásia. Nas grandes discussões, o Brasil tornou-se um grande protagonista. Ele deixou a posição de subalternidade da relação Norte e Sul para ser um grande interlocutor em todas as direções dos pontos cardeais políticos. Por favor. Está aqui. Ó. O que aconteceu com a política externa brasileira neste período, que eu me reporto? Uma junção de algo que até então era impensável dentro da política externa internacional, que é unir solidariedade internacional e defesa dos interesses nacionais. É de praxe, no contexto das relações internacionais, das chancelarias, não é? Embaixadores, chanceleres, vendem o governo, vendem um país, vender até no bom sentido, vender comercialmente, as empresas e tal. Isso, do ponto de vista do capital, contraria a ideia de solidariedade. Tá certo? Solidariedade, reconheçamos, não é uma categoria do capital. Absolutamente. A grande categoria é lucro. Se a solidariedade estiver empatando o lucro, ela perde. Essa é a lógica que nós estamos vivendo. Por favor, Fernando. E aí, em cima dessa ideia, mas aconteceu alguma coisa, mas a imprensa diz que o país se acabou. A imprensa diz que o país foi objeto de rapina, não é? De governo de trabalhadores, de governo de esquerda e etc. Este trabalho é um trabalho belíssimo feito pelo cientista político Moniz Sodré, Moniz Bandeira, grande intelectual brasileiro, mora na Alemanha hoje, olhando de longe. Ele fez um comparativo de 50 indicadores. Não vou submetê-los a 50 indicadores aqui, mas, pelo menos, alguns que nos fazem pensar. Espera aí, mas, então, alguma coisa de positivo ocorreu nesse período. Por exemplo, o Produto Interno Bruto. Eu não vou ler para vocês, todos estão vendo, não é? Absolutamente antididático eu ficar lendo o slide aqui. Mas observem o crescimento de 2002 a 2013, que, em alguns desses indicadores, permaneceu até 2015, 2016, que foi quando houve a grande ruptura, quando houve o golpe, propriamente. E vocês estão vendo aqui, ó, essa variação imensa. Em alguns casos, nós chegamos a
10 vezes mais o crescimento, num período aí de 10, 12 anos, 13 anos. Por favor. Pode ir. Tá? Não, volte um pouquinho, por favor. Foi muito rápido. Até aqui. Os lucros dessas instituições que hoje vocês sabem que estão à venda. Na semana passada, na véspera do feriadão, quando todo mundo estava dando mil maravilhas, né, graças que vai ter um feriadão, na calada da noite saiu um decreto presidencial praticamente colocando à venda essas empresas aqui. Não é verdade, colega? Isso na surdina. A sociedade praticamente não ficou sabendo. Mas, olhe, são empresas, inclusive, superavitárias, assim como é a Petrobras também. Por favor. Pode ir. Está aqui, safra agrícola cresceu, investimento estrangeiro direto, as reservas internacionais. Nós, na transição de governo, do primeiro governo, né, dos 8 anos de Lula para Dilma, nós tínhamos em torno de 380 bilhões de dólares em caixa, o que, na história do Brasil, foi um fato novo. Por favor. Taxa de desemprego. Eu vejo as pessoas no Congresso, vi essa semana, toda semana eu ouço isso, de que esse desemprego que ocorre hoje é fruto da gestão passada desse período em análise aqui. Quando nós chegamos a uma fase de taxa de desemprego no Brasil, correspondente a 5,4%, ela persistiu até 2015. Até o golpe de Dilma Rousseff estava em 5,7%. Isso significa, para a organização, para a ONU, por exemplo, ou o Banco Mundial, se vocês quiserem, significa emprego pleno. 5,7% é uma taxa que indica emprego pleno em qualquer país do mundo. Essas são as fontes das quais foram extraídos esses dados, tá bem? Eu vou deixar esses slides, quem quiser, todos eles têm fontes, depois, se vocês quiserem estender, tá, a análise, eu acho interessante, tá bom? Por favor. Quais são os fundamentos para o golpe quase perfeito? Eu digo quase perfeito porque não é perfeito de jeito nenhum. A comunidade internacional está vendo isso, não é? Nós somos hoje objeto de estudo internacional pelo que está acontecendo aqui, pela situação gravíssima que estamos vivendo. Mas há estratégias aqui. Por exemplo, a questão da corrupção. A questão da corrupção, já ouvi, mas vocês já ouviram também, nunca houve tanta corrupção no Brasil, nunca se roubou tanto, esses jargões. Isso vem sendo martelado diuturnamente pela mídia, que utiliza bastante uma estratégia de Goebbels, né, ministro da propaganda de Hitler, que dizia que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Essa é uma grande estratégia que o jornalismo internacional incorporou e utiliza como ferramenta. Tá bem? O sociólogo Gessé Souza tem um trabalho belíssimo, lançou esse livro a semana passada, A Elite do Atraso. Esses fundamentos são dele, tá bem? Patrimonialismo e populismo são conceitos usados para evitar avanços de setores populares. Quer dizer, qualquer presidente hoje que tem uma política popular no sentido de elevar o padrão de vida da população é chamado pela mídia de populista, no sentido pejorativo. E passa a adquirir um sentido pejorativo. Não é populista, é popular. É do povo. Tá certo? Por favor. Aqui, eu trouxe para um eixo, tá? 2 trilhos da grande locomotiva chamada Brasil, que estão sobre os quais ela está caminhando hoje em alta velocidade. Um é chamado Lava Jato. O professor Gessé, por isso que eu coloquei entre aspas a citação dele, ele diz que a Operação Lava Jato encaixa-se bonitinho, perfeitamente, neste modelo que quer condenar o Estado. Apenas o Estado, atenção, o Estado como fonte de corrupção, tá certo? Ignorando que existe um outro tipo de roubo, que ele chama, dá todos os nomes, que são essas outras coisas que estão acontecendo aí e que a gente tem visto hoje. Só não coloquei aqui porque não é dele, mas eu adoraria ter colocado a compra de votos no Congresso hoje em dia, é assintosa.
tá certo? A gente está passando por uma crise econômica de imensas proporções. No entanto, o último levantamento, naquele fatídico julgamento da segunda denúncia contra Temer, foram gastos 32 bilhões de reais pelo governo federal pela compra de votos. Isso é crime. Isso é crime. Porém, não se fala. Esse é um dado da realidade, tá bom? Então, o que acontece? Segundo o professor Gessé, com quem eu participo dessa ideia, o sistema político inteiro que está montado, foi montado para ser comprado pelo mercado, e que é quem dita hoje todas as regras do que nós estamos vivendo. Vou mostrar para vocês que todas as medidas políticas adotadas por este governo atual são medidas que remontam a 1989, chamado Consenso de Washington, que é uma proposta neoliberal, de retomada do neoliberalismo. Não vou adiantar, porque vai ter um momento certo para isso, tá? Estou preocupado só com o tempo. Por favor. Então, o que acontece? A própria mídia trabalha isso no inconsciente coletivo, não é? O papel da mídia hoje tem sido muito grande, não é? Às vezes eu me sinto muito feliz de ter convivido no século, né, ou na época da Escola de Frankfurt, que conseguiu enxergar o papel ideológico da mídia, não é, da indústria cultural, identificar os seus benefícios e os seus malefícios, tá certo? Esse é um, por exemplo, tá? O pensamento predominante que faz com que o Estado seja o grande criminoso da história. Por favor. O que acontece? Com esse fenômeno todo de elevação de classe social, ao mesmo tempo que fervilha, não é, entra em ebulição todo um movimento de contracorrente com relação aos benefícios conquistados pela sociedade brasileira neste período que eu comento com vocês, cria-se essa ideia de que o conhecimento é um patrimônio cultural que resta à classe média, porque o grande patrimônio da classe dominante é o bem. Não é? São os meios de produção. A burguesia é burguesia porque detém os meios de produção. No entanto, a classe média resta o quê? O conhecimento. No entanto, este conhecimento, segundo o professor Gessé, está ameaçado. Esteve, porque as camadas populares chegaram. A sandália havaiana chegou no aeroporto, rapaziada. Essa aqui é a verdade. Né? Chegou e viajou muito bem, sem problema. Então, nós tivemos esse problema. E isso criou, hoje, uma situação que reforça a ideia do Magritte, reforça a ideia da pós-modernidade. Quer dizer, as pessoas, inclusive, em cima dessa visão classista, essa visão de ódio, se relacionam a partir de uma relação de ódio. Então, já negam o outro sem qualquer... As pessoas apanham hoje, já vi isso, apanham por estarem com uma camisa vermelha, uma camiseta vermelha. Aconteceu isso recentemente nas passeatas, né, de verde e amarelo, que, aliás, vocês nunca mais eu vi. Vocês ouviram alguma panela por aí? Eu nunca mais ouvi, interessante. Hein? Como? Onde estão enfiados, né? Tá bom. Por favor. Então, o que diz o professor Gessé? A própria classe média, que é protagonista do golpe, não é um bloco monolítico, não é uniforme. Existe uma parcela pró-fascista dentro dela, tá bem? Mas existe hoje uma parte mais liberal que tem uma certa consciência do erro. Tem muita gente, é verdade, pessoal, não é? Tem muita gente que se arrepende muito de ter ido para as ruas, não é? Ter colocado seus plásticos no carro, pedindo para derrubar a Dilma, e hoje vendo tudo o que aconteceu e que está acontecendo, não é? Por favor. Então, o que acontece? Cria-se um consórcio, é um consórcio mesmo, composto por esses elementos aqui. Todos eles, com seus representantes, está certo? O STF está ali dentro, o Ministério Público Federal está ali dentro, tá bem? Evidentemente que eu não quero colocar todos dentro, porque a gente comete o crime da generalização. Mas é verdade que a parcela que encabeçou isso tornou-se hegemônica dentro do seu nicho, tá certo? Profissional,
dominante dentro do seu nicho. Por isso que a gente confunde, muitas vezes, não é, o cachorro com a pulga. Tá certo? Mas esse consórcio existe e ele continua atuando. Tá bem? E atuando por intermédio de quê? De uma nova estratégia de guerra que tem sido adotada pelo governo americano, todos nós sabemos disso, que não é mais a guerra apenas a pura belicosidade da arma, mas é a guerra pela diplomacia, é a guerra pela cultura, pela cooptação de classes, de elites locais, como, por exemplo, o MBL. Eu cheguei há pouco, ouvi pessoas falando aqui do Movimento Brasil Livre. É um movimento absolutamente cooptado, faz parte deste consórcio, tá certo? Para derrubar, no caso, a presidenta Dilma e implantar uma certa concepção de sociedade não aceita pela sociedade brasileira a partir de 2003. Não aceita essa ideia, tá certo? Por favor. Como é que opera, então, esse consórcio? Pelos dois grandes elementos que acontecem no Brasil hoje que tomam o noticiário. É natural, é claro, e tem que estar no noticiário. Por quê? Porque são os dois grandes elementos que fizeram uma mudança significativa, eu diria que radical, não é? Em toda a vida do Brasil. Foi uma mudança muito séria. Eu diria até, é minha conclusão da minha fala lá no final, de que é uma mudança tão grave que é uma mudança de direção civilizatória. E isso que me move a conversar com vocês aqui. Isso que está acontecendo no Brasil não é apenas um fato legal, do ponto de vista jurídico, não é um fato técnico, não é apenas um fato político, é um fato antropológico. É um processo de inversão de processo civilizatório. Eu vou mostrar para vocês depois, na ótica do Darcy Ribeiro, como é que a gente pode ler isso que está acontecendo aqui. Bom, são dois eixos. Operação Lava Jato. Fernando, por favor. Eu e Fernando treinamos bastante para isso, tá? Aqui, 2 semanas de treinamento. Obrigado, Fernando. Breve história da Lava Jato. Começa em 2009, e vejam vocês, a Lava Jato não surgiu para investigar a Petrobras. De jeito nenhum. A Lava Jato estava investigando um grupo em Curitiba ainda, remanescente ainda de um escândalo que até hoje está abafado, que foi o caso Banestado, vocês ouviram falar disso, as famosas contas CC5, né? Os últimos números indicam que 500 bilhões de dólares, talvez eu esteja já desatualizado, mas eu vi recentemente, passaram pelas contas CC5 no Brasil, em Foz do Iguaçu, pela agência do Banestado. Sabem quem estava lá como juiz deste caso? Sérgio Moro. E sabem quem era o principal implicado nisso? Alberto Youssef. É coincidência? Não. 10 anos depois, ele retoma uma investigação sobre Alberto Youssef, que, a título de curiosidade, já tinha feito uma delação premiada no caso Banestado e não cumpriu. Portanto, ele tornou-se um ser refratário à legislação, deveria ser preso e jamais voltar a ter uma nova delação premiada com o mesmo juiz. Isso é um absoluto absurdo jurídico. Mas está aí. Está aí. Tá? É o cachimbo. Só faltam 5? Danou-se. Vamos correr. Vá lá, Fernando, por favor. Pode pular. Eu vou pular, vou focar na questão essencial também, na conclusão, vamos dizer assim. Junho de 2013, vocês sabem que aí mudou o enfoque, foi para a Petrobras, entrou na Petrobras, e aí tem tudo isso que vocês estão acompanhando hoje, tá bem? Quais são os desdobramentos da Lava Jato, que, para mim, aqui é a questão preocupante do ponto de vista filosófico, que tem uma implicação direta no inconsciente da sociedade, inconsciente coletivo. Criminalização dos governos populares e da esquerda de maneira geral. Falou esquerda hoje da bicho de pé, da coceira nas pessoas. Em algumas pessoas, evidentemente. Né? Segundo, a cadeia produtiva, aí, pessoal, guardem isso, tá bem? Porque Temer está fazendo exatamente a mesma coisa. É um mito dizer que há
uma briga entre a Lava Jato e o governo Temer. Atenção, até no plano dos interesses pessoais. Alguns bandidos não querem ser presos, isso é verdade. Mas os fundamentos de ambas as situações, tanto a Lava Jato quanto o governo Temer, se encontram no espectro político-ideológico. São os mesmos. Quais? A desarticulação da cadeia produtiva do Brasil. Toda. E sabe o que é que significa desarticular a cadeia produtiva? Colocar à morte todo o processo evolutivo da sociedade brasileira. Nós, no Brasil, desenvolvemos grandes tecnologias competitivas no plano do capitalismo internacional. Grandes tecnologias. Exemplo, a Petrobras é a única no mundo, atenção, a prospecção de petróleo em águas profundas. É a única que desenvolveu esta tecnologia de prospecção em águas profundas. Todas as grandes petroleiras têm interesse no nosso pré-sal e na tecnologia da Petrobras para isso, tá bom? Indústria naval estava de vento em popa no Brasil, está absolutamente desmontada, tá certo? Nós já chegamos aí a uma escala de 1 milhão de desempregados na indústria, apenas pela desarticulação que a Lava Jato promoveu nas empreiteiras. Então, por trás dessa coisa, dessa busca de se fazer a justiça é o cachimbo de Magritte, tá bem? Por trás disso, esconde-se um desejo de quebrar toda a capacidade produtiva brasileira, que é de alto nível. A nossa carne é ótima, nosso suco de laranja, o aço. Nos últimos 15 anos, das 10 maiores obras no mundo, 5 estavam no Brasil. Maiores obras de engenharia, espetáculos de engenharia. Isso tudo está escorrendo pelo ralo, tá bem? Por favor. Vou correr, tá bom? Aqui, ó, nós temos uma ruptura que a Lava Jato promove, agora eu quero ir para o campo jurídico, que é gravíssimo, e não sou eu que estou falando isso, são juristas, tá certo? Nós tivemos, há 30 dias, aqui no Brasil, o jurista da Operação Manipulite, italiano, Operação Mãos Limpas, esteve aqui, num seminário em São Paulo, e ele comentou que a Lava Jato é medieval. E, se vocês lembrarem, esse termo foi usado pelo falecido Teori Zavascki com relação aos métodos da delação premiada e da prisão preventiva utilizado no Brasil. Ele usou esse termo, medieval, essa palavra. Por quê? Porque o direito moderno não admite você prender um sujeito para que ele seja obrigado a delatar alguém. Você delata qualquer, até sua mãe. Você delata todo mundo. Está provado pelo direito. Por favor. E aqui vem os abusos, tá bem? A inversão do ônus da prova. No Brasil, agora, eu tenho que provar que eu sou inocente. Não é o acusador que tem que provar que eu sou o bandido. Eu que tenho que provar que sou inocente. Isso não existe no direito internacional. Por favor, pode ir. Delação premiada, tá? Direitos dos defensores. Escritórios de advogados estão sendo grampeados hoje, pessoal. Escritórios de advogados. Isso é impensável do ponto de vista do direito, tá bem? Presunção de inocência não tem mais. Existe a presunção da culpabilidade. Vai, Fernando. Né? Você é culpado até prova em contrário. Chega a ser engraçado. Né? Isso aqui quem diz é Adolfo Pérez Esquivel. Vocês sabem quem é. Prêmio Nobel da Paz, né? Argentino. Grande atuante dos direitos humanos. Olha o que é que ele diz. O estilo lavajateiro já virou até adjetivo, coisa parecida, né? Já está sendo copiado pelo mundo inteiro, porque já está usando esse modelo para transformar, né, a criminalização de movimentos populares em show midiático. Por favor. Estou acabando, professora Marta. Tá? Por favor. Curiosidade. Vejam vocês. No Brasil, as empresas, em função dos acordos de leniência, estão demitindo, estão se acabando. As grandes empresas hoje, empreiteiras, estão perdendo a capacidade produtiva. Vocês sabem disso, estão endividadas até o pescoço, estão demitindo loucamente.
A JBS, que não é uma empreiteira, vocês sabem disso, aqui em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, mês passado, fechou a linha de produção todinha. Fechou, em função dessas questões. Reabriu essa semana, tá? Mas foi uma coisa que deixou a cadeia produtiva da carne aqui em polvorosa, tá bem? Olhem isso. Quem que não viu falar isso? A gente hoje... Quem nunca tomou aspirina aqui, não é verdade, pessoal? Todo mundo já tomou uma aspirininha na vida, né? Ora, quem fabrica aspirina é a Bayer. Ainda bem que a gente tem uma grande empresa multinacional que fabrica um analgésico legal de alcance internacional. A Bayer é a substituta da IG Farben, uma empresa alemã, a Bayer alemã, que fabricava o Ciclone Z, o gás que matava os judeus. Atenção, a Bayer não foi destruída pelos crimes cometidos pelos nazistas. A empresa, os empregos foram mantidos. Hugo Boss, chique, está em tudo que é shopping, não está? Hugo Boss construiu, costurou muito uniforme nazista com mão de obra judia, escravos. Todas essas aqui, tá? Henry Ford vendeu muito carro para o Reich, tá? Cada uma dessas tem uma curiosidade. A Coca-Cola, em 1941, acabou o xarope da Coca-Cola em Berlim, na Alemanha, de maneira geral. O que aconteceu? Eles não tinham como trazer porque as restrições da guerra não permitiam. Eles pegaram, aumentaram o número de escravos, mão de obra judia, e criaram uma bebida, uma mistura de frutas, e que caiu no agrado do Reich e ficou sendo a bebida símbolo do nazismo. Quem acertar vai ganhar um presente. A Fanta. A Fanta. E hoje a gente toma Fanta, o mundo inteiro toma Fanta. Então, vejam, todas essas aqui foram empresas que, na ótica brasileira, hoje, seriam extintas. Mas pensem se isso é certo. Estou terminando de novo, Marta, professora Marta. Tá. O que é que isso provoca, então? Tá bem? Provoca o que, do ponto de vista filosófico, acho que é muito importante para nós, não é? Todos. Uma inversão de valores provoca uma insegurança jurídica, a gente não acredita mais em nada, a gente tem medo de tudo, não é? Isto aqui, ó. A gente morre de medo hoje de ser preso por qualquer coisa. Alguém dá um tiro em você. Por quê? Porque estamos vivendo um momento de anomia. Anomia é uma palavra de origem grega, o a é negação, nomia, nomos, regras, normas, não é? Estamos vivendo um momento hoje de uma ausência social de regras e normas. É uma espécie de anarquismo num sentido bem popular do termo, tá bom? Por favor, Fernando. Com o golpe, o que acontece? Estou acabando mesmo, é verdade. Com o golpe, nós tivemos isso aqui, ó, tá? Não vou me deter em cada um deles, vocês já ouviram falar em exaustão. O que eu estou chamando de austericídio, né, é uma medida de austeridade que é um suicídio da população, não é? Que é a PEC 241, que congela por 20 anos os investimentos, não é, em saúde, educação, assistência social. Cúmulo. E vem mais, pode ir, Fernando. Está aqui, ó. Os direitos sociais básicos, vocês sabem que estão indo pelo ralo. Anteontem, o governo federal mandou a peça orçamentária para o Congresso. A primeira vez na história recente que o programa Bolsa Escola teve um corte. Tá? Saibam disso. Já foi encaminhado com um corte para 2018. Por favor. Samuel Pinheiro Guimarães é um grande embaixador, vocês sabem disso, não é? Grande intelectual brasileiro. Ele faz também um paralelo. Ele diz que as medidas do período Temer-Meirelles, estão trazendo o Brasil de volta às políticas recomendadas pelo consenso de Washington, que eu falei para vocês no início da minha fala, né? Por favor. E aí ele vem comentando que o consenso de Washington é uma lista de 10 políticas, pode pular, elaboradas por acadêmicos e burocratas norte-americanos, do FMI também, tá bom? E são essas aqui, ó.
Isso aqui vem de 1989, um período também de crise econômica anterior, e o Brasil está retomando isso aqui, na íntegra, ou seja, nós estamos caminhando de volta. Por favor. Pode pular. Tá? Pode. Última reflexão. Toda sociedade, isso é um pensamento de Darcy Ribeiro, vocês podem observar isso. Toda sociedade se organiza desta forma, da mais rudimentar à mais avançada, da mais avançada das tecnologias, como dizia o Caetano. É um tripé. Organização social, ou seja, distribuição do trabalho, tecnologia, conhecimento, saber fazer, e patrimônio simbólico, aquilo que eu penso. Esses três elementos estão imbricados. Um não muda que não mude os outros dois. Porém, o essencial aqui, o que tem predomínio sobre os outros dois, é o conhecimento. Se você incorpora uma tecnologia nova num contexto, você muda o patrimônio simbólico daquele contexto e muda a organização social. Por que é que eu estou dizendo isso para vocês? Porque todo esse movimento composto por Lava Jato e esse golpe de Estado daquele consórcio jurídico está destruindo o conhecimento da sociedade brasileira. A revelia da própria sociedade brasileira. É gravíssimo o que nós estamos vivendo. Eu encerro aqui, tá bem? Comentando com vocês. Pensem nisso. Nós estamos num processo de involução à barbárie. É muito grave. E nós vamos levar dezenas de anos para retomar isso. Por isso, eu peço licença para encerrar. Eu comecei com arte, encerro com um arremedo de arte, dizendo que, Fernando, isto não é uma democracia. Ok? Muito obrigado.